Olá, boa tarde. O Judiciário brasileiro quer aperfeiçoar as decisões em julgamentos que envolvem trabalhadores e empresas. O objetivo é criar um protocolo que facilite a aplicação prática dos direitos humanos nesta questão. Para isso, o Conselho Nacional de Justiça realiza amanhã um seminário com magistrados de todo o país. O seminário é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Plenário virtual. Ministros do Supremo Tribunal Federal referendam decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou o transporte gratuito no segundo turno das eleições. O entendimento dos ministros é que a Constituição permite a medida a fim de reduzir desigualdades. Tribunal Superior Eleitoral intensifica combate à desinformação no segundo turno. E ainda, Conselho Nacional de Justiça aprova recomendação para que tribunais brasileiros façam a distribuição de cartas precatórias quando houver participação da Defensoria Pública no processo. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal referendaram a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou o transporte gratuito no segundo turno das eleições. A questão foi julgada em sessão virtual extraordinária que terminou nesta quarta-feira. Por maioria, os ministros seguiram o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Em decisão monocrática, Barroso havia autorizado as prefeituras e empresas a oferecer transporte de graça para o segundo turno das eleições, que ocorrerá no dia 30 de outubro. O entendimento dos ministros é que a Constituição permite a medida a fim de reduzir desigualdades. A decisão atende parcialmente pedido feito pelo partido Rede Sustentabilidade. Na ação, a legenda argumentou que o elevado índice de abstenção no primeiro turno estava associado à crise econômica e à pobreza e que, por isso, o transporte gratuito deveria ser obrigatório em todo o país no dia do pleito. Ao julgar o caso, os ministros entenderam que o transporte de graça pode ser oferecido de forma voluntária pelas prefeituras e empresas. A decisão também autoriza a criação de linhas especiais para regiões mais distantes dos locais de votação. O Conselho Nacional de Justiça aprovou por maioria uma recomendação para que tribunais brasileiros, a partir de agora, façam a distribuição de cartas precatórias quando houver participação da Defensoria Pública no processo. A decisão pretende eliminar obstáculos que dificultam o acesso da população carente à justiça. O ato normativo do CNJ prevê que o pedido de distribuição de cartas precatórias nos processos com a atuação da Defensoria Pública seja feito diretamente pelo tribunal, uma forma de agilizar o andamento das ações. A carta precatória é uma forma de comunicação entre unidades de justiça que estão em cidades diferentes. Informa o cumprimento de algum ato necessário para o andamento processual. De acordo com o conselheiro Márcio Freitas, relator da resolução, a medida é positiva para quem usa a Defensoria Pública. Atualmente, muitos órgãos de atendimento jurídico gratuito não têm estrutura para o envio das cartas precatórias. O conselheiro lembrou ainda que a normativa atende os preceitos constitucionais de acesso à justiça e da efetiva prestação jurisdicional. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, caso o Ministério Público tenha pedido a absolvição do réu, como regra, não cabe ao juiz condená-lo. O entendimento é que a decisão pode violar o princípio acusatório da separação entre as funções de acusar e julgar. Entenda mais na reportagem de Marina Campos. É responsabilidade do Ministério Público, em determinados casos, investigar, reunir provas e acusar quem comete um crime. Esse advogado explica em quais situações esta é uma atribuição exclusiva dos promotores e procuradores. Nós temos ação penal condicionada à representação, é aquela que o Ministério Público só poderia oferecer a denúncia com autorização da vítima. Vou dar um exemplo aqui no crime de ameaça. Tá? Uma pessoa que me ameaçou aqui, mesmo que tenha várias pessoas e as pessoas fiquem indignadas e vá até a delegacia, até mesmo até o Ministério Público, sem a minha autorização, o Ministério Público não poderia dar andamento
em uma ação penal. Ele não poderia oferecer a denúncia em questão dessa ameaça. Nas ações penais incondicionada representação, em qualquer momento, o Ministério Público poderá oferecer a denúncia. Tá? Posso trazer vários exemplos: assaltos, furtos, estelionatos qualificados, homicídios e assim por diante. Em um caso julgado pelo STJ, a quinta turma entendeu que, para se contrapor à posição do Ministério Público, a sentença condenatória do juiz deve ser fundamentada de forma especialmente robusta, com a indicação de provas capazes de sustentar essa situação excepcional. Foi com esse entendimento que a turma concedeu habeas corpus de ofício para anular a sentença condenatória em relação a um réu acusado de crime tributário. No processo, o Ministério Público Federal pediu a absolvição de um dos acusados com base em depoimento da testemunha de defesa, a mesma prova utilizada pelo juiz para decidir pela condenação. O ministro João Otávio de Noronha, cujo voto prevaleceu no colegiado, reconheceu a existência de precedentes do STJ que admitiram a possibilidade de prolação de sentença condenatória, ainda que nas alegações finais o MP tenha pedido a absolvição do réu. Entretanto, para o ministro, quando o MP requer a absolvição, ele está, de forma indireta, retirando a acusação, sem a qual o juiz não pode promover decreto condenatório sob pena de acusar e julgar simultaneamente. Um eletricitário vai receber diferenças entre o salário prometido e o efetivamente pago pela empresa. Para a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, houve violação do princípio da boa-fé objetiva. Na reclamação trabalhista, o empregado disse que havia se candidatado para trabalhar na usina termoelétrica de Piratininga, da Petrobras, no interior de São Paulo. Segundo ele, a vaga anunciada em uma plataforma de empregos previa remuneração mensal de R$ 4.200 para uma jornada de 6 horas diárias. Mas, após ter sido contratado, a quantia paga mensalmente foi de R$ 2.600. Em defesa, a empresa alegou que o valor anunciado compreendia o salário acrescido de adicional de periculosidade, horas extras e adicional noturno, o que explicaria a diferença entre os valores. Ao analisar o pedido de pagamento da diferença entre o prometido e o que era efetivamente pago, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, adotou entendimento favorável à empresa. Para o TRT, o informativo de vaga disponível gerou apenas uma expectativa quanto às condições informadas, que poderiam ou não ser concretizadas. O regional também considerou não haver provas de que a pessoa que admitiu o erro no pagamento detivesse poder para decidir sobre o valor da remuneração dos empregados. O eletricitário recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, observou que desde as negociações preliminares até a celebração dos contratos, deve vigorar o princípio da boa-fé entre contratante e contratado. É contratado, inclusive havia e-mail enviado, havia a pré-contratação, nos e-mails trocados para efeito da pré-contratação, se afirmou o valor do salário, depois não se pagou o salário ao empregado da forma como tinha sido estabelecida a fase pré-contratual. É uma tese interessante, que é a promessa de vinculação, até me lembrei lá do direito civil, né? A proposta obriga o proponente, etc. E o empregado vai em atendimento a essa proposta e na hora que o contrato é ajustado, aí houve uma mensagem do preposto dizendo que houve um erro na fixação do salário, mas a promessa deve vincular a boa-fé objetiva. Entendi, nesse caso, reconheci a transcendência econômica e também dei provimento. O meu voto é no sentido de conhecer e prover o recurso de revista. Por unanimidade, a 7ª turma do TST reconheceu o direito do eletricitário ao recebimento das diferenças entre o salário prometido antes da contratação e o salário pago após o início das atividades. Veja a seguir no próximo bloco. Conselho Nacional de Justiça realiza seminário para aperfeiçoar as decisões em julgamentos que envolvem trabalhadores e empresas. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A urna eletrônica, uma vez ligada na tomada, funciona de forma isolada, ou seja, não há conexão com a internet, não há conexão com nenhuma outra rede que possibilite o acesso remoto aos seus dados.
Nela, há 30 camadas de segurança, fora as diversas etapas de auditoria. O sistema eleitoral brasileiro ele é confiável, não só pela constatação técnica inerente a ele, mas também pelo nosso histórico de eleição. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar amanhã, dia 21 de outubro, o seminário Diálogo com Juízes sobre Empresas e Direitos Humanos. O objetivo é melhorar a aplicação dos princípios dos direitos humanos no ambiente de trabalho. Proteger, respeitar e reparar. Esses 3 pilares dos direitos humanos devem ser aplicados nas rotinas de trabalho das empresas, mas nem sempre isso ocorre e muitos casos chegam à justiça. Para melhorar a aplicação desses princípios por parte dos juízes, com base em padrões internacionais de garantia de direitos, o Conselho Nacional de Justiça irá ouvir magistrados no seminário Diálogo com Juízes sobre Empresas e Direitos Humanos. O seminário dá continuidade à capacitação de juízes realizada em setembro, em razão do acordo de cooperação técnica firmado entre CNJ, as Nações Unidas para os Direitos Humanos na América do Sul e a Fundação Getúlio Vargas. O plano inclui várias ações que vão até março do ano que vem. A meta é debater a aplicação prática dos direitos humanos, elaborar protocolo e glossário para que juízes brasileiros julguem com base nos princípios orientadores da ONU. Bom, agora para a gente detalhar o assunto, eu converso ao vivo de forma remota com a juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Karen Luize Pinheiro. Olá, doutora Karen, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Que bom poder conversar com você sobre um seminário tão importante que nós estamos realizando. Prazer é todo nosso. Bom, para a gente começar a entender sobre esse assunto, quando a gente fala em direitos humanos dentro da rotina das empresas, qual é a abrangência disso? A abrangência é a mais ampla possível, porque, na verdade, o que nós pretendemos é que os direitos humanos sejam respeitados em todas as suas dimensões. Por isso, a ONU tem os princípios orientadores, né, para as empresas no respeito aos direitos humanos, e é sobre isso que a gente vai tratar no seminário, em continuidade já a uma primeira rodada de discussões que foram realizadas nessa parceria nossa com a ONU e com a FGV. Doutora, e com base nas análises que foram feitas até agora, quando a gente pensa no direito comparado, nos padrões adotados pela ONU, é possível adotar a mesma rotina, procedimentos no âmbito dos direitos humanos no Poder Judiciário aqui no país? Com certeza, nós magistrados e magistradas temos que nos compreender como juízes inseridos num sistema internacional de direitos humanos, de proteção dos direitos humanos. Então, a partir do momento que o Brasil é signatário de documentos internacionais e que visam especialmente a proteção desses direitos, esses documentos é que tem que ser a nossa referência para a aplicação do direito e para a análise dos casos concretos. Como nós apresentamos há pouco na reportagem, essa é mais uma ação de capacitação dos magistrados, né? Então, a gente já consegue ver resultados nos julgamentos ou leva tempo ainda até implantação na rotina? Imediatamente, porque, na verdade, é uma maneira de se ver a atuação das empresas, de se compreender a responsabilidade também do Estado e de aplicação, de interpretação do direito a partir desses princípios. Bom, então, imediatamente, o magistrado, com base nessas ferramentas que lhe são oferecidas, né, e com a análise de outros casos concretos ocorridos tanto no Brasil como fora do país, pode, a partir disso, ter paradigma e com a sua experiência, a fazer a aplicação do direito e o respeito a esses princípios, dos quais as empresas muito bem sabem que existem. Bom, doutora, vocês também vão discutir casos atuais e relativamente recentes, como o incêndio na Boate Kiss,
lá em 2013, tivemos também, mais recentemente, os impactos ambientais e sociais da barragem, do rompimento da barragem de Fundão em Mariana e outros casos. De que forma essas situações, esses casos concretos podem contribuir ali no debate e na experiência também, até para evitar, né, novos litígios e que novos acidentes e situações assim ocorram? Na verdade, é muito importante que a gente possa fazer estudos de caso para poder compreender como é que eles foram analisados no momento da sua, né, da ocorrência, enfim, do ajuizamento das ações, como é que essas ações estão sendo tratadas e de que forma se pode aperfeiçoar, inclusive, a atuação do Poder Judiciário a partir de outras situações que ocorram e também de forma preventiva, né? Então, na análise de muitas situações que nos chegam antes mesmo da ocorrência de um evento danoso, é possível que o judiciário, colocando essas lentes de leitura dos casos, dos fatos concretos, possa, a partir daí, incidir também de forma preventiva. E se isso não for possível, na aplicação dos princípios, atuar de maneira a garantir que as reparações sejam realizadas em todos os âmbitos. Doutora, rapidinho... A gente fala no início... Perdão, desculpa a interrupção, porque o nosso tempo já está acabando. Rapidinho, para a gente finalizar aqui, eu queria terminar com o protocolo de direitos humanos. Qual é a previsão? Na verdade, a gente vai lançar um documento no final do nosso trabalho, desse convênio, acho que mais alguns meses, logo em seguida, talvez mês de fevereiro ou de março, nós já estejamos com esse documento para ser disponibilizado para a magistratura brasileira. E certamente esse seminário de amanhã vai contribuir muito também com esse conteúdo que vai ser lançado mais para frente, né, doutora? Exatamente, é essa a nossa ideia, a nossa intenção. Nos trabalhos amanhã, parabéns pela iniciativa, um abraço para a senhora, até a próxima, muito grata. Muito obrigada, obrigada. Veja a seguir no próximo bloco, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, intensifica combate à desinformação no segundo turno. As informações em instantes, voltamos já. A urna eletrônica garante que o maior número de pessoas possam participar das eleições por meio dos seus votos. Por isso, há diversos mecanismos de auditoria e de verificação dos resultados, como, por exemplo, a cerimônia de votação paralela. Se você ainda tem alguma dúvida, busque informações sérias e seguras. A urna eletrônica é o portal para a democracia no Brasil. Defendê-la é garantir eleições limpas, transparentes e seguras. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou na sessão plenária de hoje uma resolução para intensificar o combate à desinformação na reta final da campanha do segundo turno. Vamos agora, direto ao vivo, ao TSE, falar com o repórter Henrique Amaral, que acompanhou a sessão e traz agora todos os detalhes para a gente. Olá, Henrique, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, na sessão de hoje de manhã, o Tribunal Superior Eleitoral também determinou a suspensão da estreia de um documentário sobre a facada sofrida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a campanha presidencial de 2018. O filme vai poder ser lançado depois do segundo turno, após a realização do segundo turno, né? E na sessão administrativa, o TSE aprovou uma resolução que trata sobre o enfrentamento à desinformação. A ideia é dar mais agilidade no combate às fake news nesta reta final do segundo turno das eleições deste ano. Bom, agora, o Tribunal Superior Eleitoral vai poder determinar a retirada imediata, da internet de conteúdos sabidamente inverídicos, mas que foram replicados em diferentes plataformas ou diferentes canais. Antes, era necessária uma nova análise a cada vez que o conteúdo fosse publicado em uma diferente plataforma ou um diferente canal. Na votação, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou o crescimento do número de denúncias de notícias falsas sobre o processo eleitoral. Houve um crescimento, para que todos tenham uma ideia, de 1.671% no volume de denúncias de desinformação
encaminhadas às plataformas digitais em comparação com a eleição passada de 2020. Veja, 1.671. Já houve a necessidade de publicação de mais de 130 novas matérias com desmentidos e esclarecimentos sobre casos de desinformação, notícias fraudulentas, não só de um candidato em relação a outro, mas também em relação à lisura do processo eleitoral, em relação, num primeiro momento, às urnas, e isso me parece que foi sanado, não, a partir do segundo turno, não houve um aumento, houve uma diminuição dessas fake news que se direcionaram para as pesquisas eleitorais, ou seja, continua havendo uma desinformação. Houve também um aumento dos episódios de violência política via redes sociais de 436% comparado a 2018, ou seja, houve todo um planejamento, todo um combate à desinformação, com absoluto êxito no primeiro turno, e que nesse segundo turno, principalmente nessa reta final, será aprimorado. Direito marítimo é o tema de uma obra lançada nesta quarta-feira no Tribunal Superior Eleitoral. O livro, coordenado pelo ministro Ricardo Lewandowski, traz estudos em homenagem aos 500 anos da circunnavegação de Fernão de Magalhães e aspectos que envolvem a navegação mundial. A cerimônia de lançamento, realizada no Salão Nobre do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, reuniu mais de uma centena de convidados. Entre eles, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, além de outros ministros da Corte Eleitoral, coautores da publicação, juristas e acadêmicos. O livro Direito Marítimo, Estudos em homenagem aos 500 anos da circunnavegação de Fernão de Magalhães, foi idealizado e coordenado pelo ministro Ricardo Lewandowski, em parceria com o Conselho Nacional de Praticagem, o CONAPRA. A obra explora um amplo corredor marítimo cultural, debates de temas relevantes sobre o passado, presente e futuro da navegação e do direito marítimo. O livro contou com a participação de autores altamente qualificados, entre eles renomados juristas nacionais e estrangeiros. Bom, e falando em lançamentos, aqui no Supremo Tribunal Federal foi lançado o livro A Defesa da Constituição e do Estado de Direito, uma homenagem aos 20 anos do ministro Gilmar Mendes na Suprema Corte. No livro, com mais de 800 páginas, artigos de juristas brasileiros sobre as questões constitucionais tratadas pelo ministro Gilmar Mendes. É uma homenagem aos 20 anos de atuação dele na Suprema Corte. São reflexões sobre todo o trabalho que o senhor deixou, não só como ministro, como juiz do Supremo Tribunal Federal, mas também como doutrinador do direito constitucional, da jurisdição constitucional, deixando traços, obras, conceitos, ideias e teorias tão importantes que revolucionaram não só o Supremo Tribunal Federal, mas a jurisdição constitucional brasileira. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, destacou a atuação de Gilmar Mendes na Corte. Não fosse a atuação do ministro Gilmar Mendes, seguramente não teríamos instrumentos tão adequados e tão eficazes para enfrentar os temas que se colocam, à Suprema Corte, que são essenciais para o país. O ministro disse que estava feliz por participar do lançamento do livro aqui no Brasil. Quando a obra foi lançada em Portugal, em julho passado, Gilmar Mendes estava com Covid-19 e não pôde comparecer. A vida foi muito generosa comigo, me deu uma série de oportunidades e eu procurei, na medida das minhas forças, pegá-las e traduzi-las em novas possibilidades. Eu gostaria de, em meu nome, da minha família, agradecer a todos essa homenagem, dizer realmente da satisfação de ter vivenciado e continuar vivenciando toda essa rica realidade do Brasil.
O livro do nosso decano do Supremo Tribunal Federal está disponível na biblioteca do STF. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.